Tem gente que não está fraca, só está sobrecarregada demais. Se sua vida se encontra em dificuldade, se você se sente fraco no dia a dia, atualmente, fica aqui nesse vídeo que a gente vai um pouco debater mais sobre esse assunto e tentar entender e como você pode sair dessa vida que você está se sentindo fraco, com dificuldades, com problemas de progredir e crescer na sua vida. Muitas pessoas tendem a ficar com desânimo, com aquela fraqueza de tentar ter coisas melhores na sua vida. Isso não é uma fraqueza em si, é apenas você estar sobrecarregado, assim tornando a sua vida um pouco mais complicada para tomar certos tipos de decisões para avançar em sua vida. O que ninguém fala ninguém foi feito para aguentar tudo sozinho. Alguns exemplos que a gente tem, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, é resolver tudo sem pedir ajuda, guardar problemas para não incomodar, achar que ser forte é nunca parar, fingir que está bem para todo mundo. Sei que é muito bom você ser independente, tomar todas as suas decisões, mas tem certas pessoas e tem certos tipos de momento que a gente tende a buscar outra pessoa para nos ajudar, nos auxiliar a tomar tal tipos de decisões. A gente ter nossas próprias ideias, nossas próprias decisões, é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito intuitiva da nossa vida. E certas pessoas, pode até botar agora nos comentários, que preferem ser independente, tomar suas próprias decisões, errar, mas ter a convicção de que escolheu aquilo que realmente ela queria escolher. Mas existem certos problemas também, que a gente vai comentar um pouco mais aqui, que algumas pessoas passam por alguns momentos que, infelizmente, ela não tem força nem ânimo para tomar essas decisões, mesmo que seja decisões simples. Por isso, a gente está aqui gravando esse vídeo para poder entender e explicar um pouco mais sobre essas pessoas. Se você está naquele momento que você prefere tomar decisões por você mesmo, que você entende que sua autonomia é melhor para você, tudo bem, esse vídeo às vezes não pode fazer sentido para você nesse momento. Mas certas pessoas que estão passando por momentos delicados, por momentos de fraqueza, por momentos de sobrecarga do cérebro, às vezes tende a buscar e acha mais necessário e cômodo ter alguém para dividir as suas dores, para tomar certos tipos de decisões, mesmo que simples. E tudo bem, se você está nesse momento que precisa de uma ajuda, que precisa de um conselho, que precisa de um acompanhamento, você não é fraco, como eu falei anteriormente, você apenas está sobrecarregado. E existe certos momentos também que você vai querer tomar decisões por você mesmo, decisões autônomas, decisões que apenas você tem acesso a tal tipo de informações. Mas aqui o vídeo, basicamente, é para aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade e queira ter um tipo de auxílio para tomar decisões. Se você acha que não consegue ou está num momento turbulento de sua vida, este vídeo pode fazer sentido para você. Como a gente falou anteriormente, alguns exemplos que a gente tem aqui é a pessoa tentar resolver tudo sem pedir ajuda. Guardar problemas para não incomodar. Muitas pessoas tendem a ter vergonha e muitos também não têm algum tipo de amizade profundamente ou tipo de familiar que tenha abertura para para conversar tal tipo de assunto ou pedir tal tipo de conselho. E tudo bem, se você não tem esse tipo de amigo, se você não tem familiar, porque muitas vezes a família tende mais a prejudicar a gente do que ajudar. Mas se você tem uma família estável, uma família que você possa contar, uma família que possa lhe auxiliar e você está passando por momentos complicados de sua vida, é hora de pedir ajuda, é hora de não guardar esses segredos, não guardar esses problemas. Às vezes é um problema que você acha que é difícil de resolver, é difícil de sanar esse problema. Às vezes alguém que você tenha confiança, alguém que realmente quer o seu bem, que quer o seu crescimento, ele possa lhe dar um auxílio, possa lhe dar até um conselho que seja simples, mas que possa lhe auxiliar nessa tomada de decisão. Ou se você tem ou não tem alguém que possa confiar, confie em Deus, leia a palavra, escute a palavra, mesmo se você não lê.
Tente em oração, peça a Deus que lhe ajude a tomar as decisões, que você possa tomar as decisões de forma correta. Medite na palavra, tenha um momento de fé, um momento ali de descanso da sua mente, um momento que você possa ali ler a palavra e ficar só com a sua mente ali, escutando, tentando entender o que é que sua mente está falando e o que é que realmente você quer da sua vida. Às vezes, apenas a gente tendo esse momento ali de descanso, esse momento de meditação antes de dormir, ou até mesmo durante o dia, esse momento pode acalmar a nossa mente, pode nos auxiliar a ter mais relaxamento, tanto corporal como espiritual, para que a gente possa descansar e tirar esse peso da nossa mente para tomar certos tipos de decisão. Antes que achar que ser forte e nunca parar. Muita gente acha que ser forte, todo mundo é forte e que tem que mostrar para a sociedade que ela é forte. Às vezes, problemas sérios, graves, da parte da mente, do consciente, de tudo enquanto, tende a evoluir mais rápido porque a pessoa quer demonstrar para todo mundo que é forte, que não tem fraqueza. Às vezes a pessoa está sofrendo, está ali num momento complicado de sua vida, mas não quer demonstrar para as pessoas que ela ama, para pessoas que amam você também, que está passando por dificuldades. Às vezes, uma melhor opção é mostrar que você está ali num momento vulnerável, mostrar que você está passando por dificuldades, por assim alguém possa lhe ajudar, alguém possa lhe auxiliar. Como eu falei anteriormente, se você não tem esse tipo de auxílio que você confie, que você leve conversas sérias, que lhe ajude a tomar certos tipos de decisão, acredite em Deus, espere de Deus que Ele possa resolver tudo isso. Confie nele, confie no agir de Deus. Como eu falei anteriormente, leia, que Ele possa lhe auxiliar nessas tomadas de decisões e nessas dificuldades que você enfrenta atualmente. Fingir que está bem para todo mundo é outro erro comum. Às vezes a gente passa por dificuldade, por medo, por certos tipos de desafio, e a gente quer mostrar que a gente é forte, que a gente é muito mais forte do que os outros. E às vezes a solução está ali perto da gente e a gente não encontra, por não mostrar que a gente está precisando daquele tipo de ajuda, que a gente está precisando daquele tipo de solução. E às vezes isso passa despercebido para as pessoas que querem nosso bem e querem auxiliar. Algumas explicações simples que a gente tem sobre esse tema é ser forte não é carregar tudo. Ser forte é saber quando pedir apoio. Então, se você passa por momentos difíceis, por momentos delicados da sua vida, peça apoio para alguém. Sente com alguém da sua confiança, converse. Tente entender qual é esse momento que você se encontra, para que outra pessoa possa lhe ajudar. Se você não tem esse tipo de apoio, se você não tem esse tipo de pessoa que possa conversar, procure ajuda médica, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, alguém que possa entender sobre a sua mente e possa lhe auxiliar nessa caminhada. Assim como eu falei anteriormente, procure a Deus também, se você tem religião, se você busca essa parte de religião, procure ler a palavra, procure entender a palavra, leia que Deus vai lhe auxiliar. Como a gente falou em Deus, eu trago aqui para vocês, na Bíblia, a gente tem em Gálatas 6:2, levai a carga um dos outros. Significa que Deus nunca planejou uma vida solitária emocionalmente. Se a gente for ler a palavra de Deus, a Bíblia, mesmo no início do mundo, quando Deus criou Adão, ele viu, algum tempo depois, que não era bom Adão ficar sozinho. Por isso, ele criou Eva, para que acompanhasse Adão ali todas nas suas atividades, no seu dia a dia. E a gente tem muitos casos na Bíblia, assim, por assim dizer, que seja parecido com esse tipo de passagem que a gente leu aqui anteriormente. Outra coisa que vem na minha cabeça também sobre a Bíblia, nesse momento, sobre essa palavra que a gente comentou aqui, sobre Moisés também, quando Deus foi até Moisés e pediu para guiar, para tirar o povo do Egito. E Moisés
naquele momento de dificuldade que ele tinha, que ele comenta, que ele fala para Deus, que ele tem dificuldade em falar com o povo, em se comunicar. Deus pediu para ele ir até o seu irmão, que o seu irmão era bom de fala, que seu irmão sabia se comunicar, que os dois assim se completavam na jornada para tirar todos do Egito. A gente tem outros casos semelhantes a esse que a gente pode se auxiliar e tende a poder entender mais sobre isso. Lógico que muitas pessoas podem dizer no comentário que não tem ninguém, que não confia em ninguém, que já tentou confiar e foi decepcionado. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente, a gente erra na vida. Às vezes, a gente pensa que tem pessoas que querem nosso bem, mas infelizmente é ao contrário. Infelizmente, a gente tem casos assim na família, a gente tem caso em amizades, em relacionamentos. A gente tem, se a gente for contar aqui, a gente tem várias opções, vários tipos de situações que deram errado na forma como eu estou falando aqui. Mas se a gente for se apegar em tudo no mundo que deu errado, a gente não vive, a gente não sai do lugar. Eu sei que certas pessoas têm dificuldade, e tudo bem se você tem dificuldades de falar dos seus problemas com alguém, se você tem dificuldades de se expressar com alguém sobre os seus problemas, tudo bem, não estou dizendo aqui que você deva confiar em todo mundo que você tem na sua vida, que você deva sair falando da sua vida para todo mundo. Mas se você vê aquela necessidade de comentar com alguém, se você vê aquele ardendo dentro do corpo de pedir auxílio, de pedir ajuda para alguém, e você tem na sua mente que aquela pessoa possa lhe auxiliar, que se você vê que aquela pessoa você possa confiar, fale, mesmo se essa pessoa decepcione você, mesmo que essa pessoa faça algo que deixe você decepcionado, pelo menos você tentou, pelo menos você quis agir e quis sair daquela situação. Mas se você também não tem esse tipo de amizade, esse tipo de familiar, se na sua casa todo mundo problemático, se seus amigos não são de confiança, tudo bem, procure uma ajuda de um médico, de um psicólogo, ou mesmo procure ajuda de Deus, procure ajuda de si próprio. Tente entender a sua mente, a sua vontade, tente o auxílio de qualquer forma possível que você tenha, que você queira. Porque se você está passando por algum tipo de dificuldade, se você ficar onde está, se você ficar parado, sem agir, sem fazer nada, é a pior coisa que você tem. Tente agir de qualquer forma que eu já expliquei aqui anteriormente. Tente fazer algo diferente para que você tenha resultados diferentes. Se você não tem alguém que confie, procure ajuda médica ou procure ajuda de Deus. Busque a palavra, busque entender os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos, e assim possa tomar decisões e tirar toda essa carga que você tem da sua mente, do seu corpo, do seu subconsciente. Assim a gente segue para poder falar mais. Carregar peso emocional cansa mais que trabalho físico. Muitas pessoas podem dizer que trabalhar em construção, trabalhar em trabalhos manuais cansa, e eu concordo, cansa muito. Mas às vezes o peso mental, o peso emocional, ele é maior do que o peso físico. Porque mesmo que você chegue em casa, mesmo que você não esteja fazendo nenhum tipo de atividade, aquele peso emocional, aquele peso físico, aquele peso mental, na verdade, ele não cessa, ele não acaba. E às vezes você fica com a mente embaralhada, você fica com pensamentos avulsos, pensamentos longes, sem a mente descansar e a mente trabalhando a todo vapor, mesmo você não tendo preocupações aparentes ou nem tendo atividades ali, você não desenvolvendo atividades, a sua mente ela fica a todo momento trabalhando a todo vapor, assim sobrecarregando a sua mente, sobrecarregando o seu peso emocional. Isso cansa e muitas pessoas não conseguem nem mesmo dormir e nem descansar após o trabalho, após uma atividade do seu dia a dia. E alguns exemplos que a gente tem sobre isso preocupações que não saem da cabeça. Às vezes a gente tem uma preocupação que a gente tem que resolver anos depois, meses depois, mas essa preocupação ela não sai da nossa cabeça.
essa ansiedade, ela não sai da gente. A gente fica ansioso, até a gente não resolver essa atividade, a gente fica com os pensamentos a mil a todo momento, nossa mente fica pesada, nossos pensamentos ficam pesados. E muitas pessoas não dormem, não relaxam, não conseguem nem se alimentar direito por causa disso. Isso é algo que a gente tem que procurar entender, qual é a causa desses pensamentos não sair da nossa cabeça. A gente tem que procurar entender como a gente possa resolver isso. Às vezes são soluções simples, às vezes são apenas deixar o que é para amanhã ser amanhã. A gente tentar fazer nossas coisas de hoje, porque o amanhã já tem suas próprias preocupações. Tente resolver uma coisa de cada vez. Não só sobrecarregue o seu cérebro, não sobrecarregue seus pensamentos. Quanto mais problemas você atrair para a sua mente, mais difícil vai ser resolver até aquelas simples situações do dia a dia. Tente resolver as coisas diárias, tente resolver as coisas, uma coisa de cada vez. E se você tem problemas difíceis, complicados de resolver, procure ajuda. Ou mesmo que não procure ajuda, procure resolver uma coisa complicada de cada vez. Se você se preocupar com tudo ao mesmo tempo, às vezes você não acaba nem saindo do lugar. Procure resolver uma coisa de cada vez e assim a sua vida vai andar, vai progredir. E assim você vai buscando habilidades que possam resolver problemas futuros. Outros exemplos que a gente tem aqui é culpa constante. Muita gente se culpa por não fazer certas atividades, se culpa por não conseguir resolver. Uma coisa que eu trago aqui para você, é comum, é normal às vezes a gente não conseguir, não ter solução para tal tipo de problema. Não se desespere. A solução sempre vai aparecer. Você sempre vai sobressair dessa situação, desse buraco, desse problema que você se encontra hoje. Às vezes você pensa que não tem saída, mas tudo na vida tem saída. Tudo na vida tem solução. Não se desespere. Procure sempre manter a calma. Procure sempre resolver um problema de cada vez. Procure sempre a solução daquele problema, pois tudo tem solução. Como a gente costuma dizer, única coisa que não tem solução, única coisa que não tem saída, mas que a gente sabe que vai acontecer, é a morte. Fora isso, busque sempre a solução para seus problemas. Mesmo que não seja a solução perfeita, mesmo que não seja a solução que você queira, você vai se desenvolver e vai buscar ter o máximo de controle, o máximo de solução que você possa resolver aquele seu problema. Muitas pessoas têm medo do futuro, e tudo bem. Muitas pessoas têm medo do emprego de amanhã, de ser demitido. Muitas pessoas têm medo de ficar desempregada. Muitas pessoas têm medo de não ter o dinheiro para se alimentar amanhã. Muitas pessoas têm, como diz, o medo de ser mandado embora da sua casa, se você mora de aluguel ou alguma coisa do tipo. Tudo bem ter medo. Medo é uma coisa normal do nosso corpo. O que a gente não pode deixar é o medo nos paralisar. O que a gente não pode deixar é o medo impedir da gente agir. Não deixe que o medo pare você, que o medo pare de você reagir. Mesmo que você tenha medo, haja com medo mesmo. Mesmo se você tem medo de iniciar um emprego novo, inicie com medo mesmo. Mesmo que você tenha medo de começar uma atividade nova, comece com medo mesmo. Pois a partir do momento que você começa, que você vai desenvolvendo todas as suas habilidades, claramente, o medo ele vai cessando. O medo é apenas uma forma de querer impedir da gente fazer as coisas. Se você acredita que aquela coisa é que realmente você quer, se você acredita que aquele é o caminho que você quer seguir, não tenha medo. E se tiver medo, vá com medo mesmo. Pois quando você começa e as coisas começam a dar certo, ou mesmo que no começo não comece a dar certo, o medo ele vai cessando. Você vai desenvolvendo habilidades que você não tinha. Você vai desenvolvendo controle emocional. Você vai crescendo como pessoa, como indivíduo. E assim o medo ele vai cessando. Pois você faz as coisas mais tranquilo, faz as coisas mais controlada, faz as coisas mais com querer. Assim o medo ele vai
se dissolvendo. Outro exemplo que a gente tem é pensar demais antes de dormir. Muita pessoa pensa muito antes de dormir, como eu já falei anteriormente. Muitas pessoas pensam nos problemas de amanhã, hoje, antes de dormir. Muitas pessoas têm dificuldade de dormir por causa disso. Por isso eu digo para você, não pense demais antes de dormir. Não se preocupe demais com o que tem amanhã. Quando chegar amanhã, você resolva os seus problemas. Lógico, tenha planejamento. Planeje o que você vai fazer para solucionar esses problemas. Mas não deixe que esse planejamento, não deixe que esses problemas interrompam o seu sono. Interrompa os seus pensamentos normais. Interrompa a sua vida. Viva o hoje, para que amanhã, quando aparecer os problemas, você esteja preparado para resolver esses problemas. Algumas explicações simples que a gente tem sobre isso é o que cansa não é só o que você faz, é o que você sente e não fala. Muitas pessoas sentem muitas coisas e não falam o que sente. Muitas pessoas, a gente convive no meio da sociedade e às vezes a pessoa fala algo pra gente que nos machuca, que nos deixa mal. E às vezes a gente não fala. Às vezes a gente não expressa aquele nosso ressentimento por aquelas palavras. Tente conversar com quem lhe falou algo que lhe feriu, que lhe deixou mal. Tente expressar que você não gostou daquelas opiniões. Se você tem um diálogo aberto com essas pessoas, claro. Se você quer resolver esses problemas, não leve mágoa por muito tempo. Tente resolver sempre seus problemas, pois as mágoas, ela faz mais mal para você que guarda ela, do que para as pessoas que você tem mágoa. Tente conversar, tente se resolver de forma pacífica, de forma clara, de forma objetiva, os problemas que você tem com outras pessoas. Que você não possa guardar mágoa, rancor, ou qualquer tipo de sentimentos ruins dentro de você. Por isso lhe traz mal, isso lhe faz mal. Não guarde isso para você. Tente resolver todos os seus problemas da forma mais simples e clara. E se você não tem ou não queira conversar com pessoas que lhe fizeram mal, tudo bem, é um direito seu também. Mas tenha na sua mente. Perdoe essa pessoa na sua mente. Perdoe essa pessoa nos seus sentimentos. Não leve rancor, não leve mágoa. Só não queira conviver com essa pessoa. E que se você não quiser conviver com essa pessoa, tudo bem. Só não guarde mágoa e nem rancor. Por isso lhe faz mal, isso lhe atrai coisa ruim. Isso sobrecarrega sua mente, seus sentimentos. Busque sempre estar alegre, busque sempre a alegria. E o que lhe faz mal, deixe passar. Não se apegue ao que lhe faz mal, apenas deixe ir. E queira perto de você o que lhe faz bem, o que lhe faz alegre, o que lhe traz alegria, o que lhe traz conforto, o que lhe traz coisas boas. E uma explicação que a gente tem na Bíblia sobre isso é Salmos 38:4. As minhas culpas me afogam, não são como fardos pesados demais, são como os fardos pesados demais, quer dizer. Isso significa que até a alma sente peso. Então até a sua alma, ela se sente sobrecarregada, ela sente peso. Mesmo as suas culpas me afogam, são como fardos pesados. Se liberte desse peso. Se liberte desses sentimentos ruins. Se liberte desses fardos pesados em sua alma, em sua mente. Entregue a Deus. Entregue ao universo. Perdoe todos aqueles que lhe fizeram mal. Perdoe todos aqueles que lhe trataram mal. Que lhe fizeram algum tipo de coisas ruins. Entregue, isso só está lhe fazendo mal. Isso não traz coisas boas para você. Deixe passar tudo isso. Que se você não quiser viver com essa pessoa, conviver diariamente com essa pessoa, se você não quiser amizade mais dessa pessoa, tudo bem. Não queira, mas não guarde sentimentos ruins sobre essa pessoa em suas memórias. Esqueça tudo, esqueça. A gente pode falar também aqui sobre você não precisa das contas de tudo agora. Você não precisa dar conta de tudo agora, na verdade. O que a gente pode falar aqui agora, alguns exemplos que a gente tem, é pressa para resolver a vida inteira. Muitas pessoas, principalmente pessoas mais jovens, tendem a ter aquela ansiedade de resolver tudo a todo momento, ao mais rápido possível. Tem ansiedade de ter o melhor emprego o mais rápido possível.
Tem ansiedade de ter a melhor casa, o melhor carro, os melhores objetos, os melhores bens, da forma mais rápida e fácil possível. Não tenha ansiedade sobre sua vida. Tenha objetivos, claro. Tenha pressa em ter suas coisas, claro, mas não pressa demais de querer tudo ao curto prazo, de querer tudo para amanhã, de querer tudo de mão beijada ali de que caia do céu. Não tenha esse tipo de pensamento e nem esse tipo de pressa, pois as coisas elas vêm no seu tempo. Busque sempre progredir na vida, sempre seus objetivos, sempre se desenvolver. Mas não se culpe se as coisas não vier no tempo que você queira. Não se culpe se o amiguinho, se o coleguinha conseguir coisas melhores do que você, mais rápido do que você. Não se culpe, não é culpa sua. Existe N fatores para isso acontecer. Existe várias maneiras, várias formas de ter e se sentir dessas situações que você tem hoje. Não tenha pressa para resolver a vida inteira, de um momento para o outro. Sensação de atraso. Muitas pessoas têm sensação aquela de atraso, de estar atrasada, de estar travada na vida. Não tenha esse tipo de sentimento. Queira sempre progredir na vida, queira sempre crescer na vida. Mas não tenha essa sensação de atraso, de estar atrasado por certas pessoas já ter emprego bom, já ter casa boa, já ter objetos bons. Não tem essa sensação de atraso, pois tudo na vida tem o seu tempo. Tudo na vida tem o seu momento. Não é porque tal pessoa conquistou tal objeto antes que você, que ele seja melhor do que você, que ele seja mais inteligente do que você, que ele seja mais abençoado que você. Isso não quer dizer nada, na verdade. Muitas pessoas conseguem suas coisas mais tarde, conseguem seus empregos dos sonhos, seus objetos dos sonhos mais tarde, e tudo bem, cada um tem o seu momento. E outra coisa que eu trago aqui, mesmo que seja bom ter bens materiais, ter emprego bom, ter objetivos bons, mas não queira que sua vida seja baseada apenas nisso. Pois quando você chegar nesses seus objetivos, você vai ter uma vida vazia. Você vai ter uma vida que, quando você chegar no que você queria, você sempre vai querer mais. Seu corpo nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai querer mais objeto. Você vai querer sempre um emprego melhor. Você vai querer sempre ter uma casa melhor, um carro melhor. E tudo bem querer isso, tudo bem. Mas o que você não pode basear sua vida apenas em conquistas superficiais. Queira crescer mentalmente, espiritualmente. Queira entender você melhor. Queira ter um crescimento além dos bens materiais. Queira ter um crescimento completo da sua vida. Por assim será melhor, né? Comparação com outras pessoas. Eu já tenho um vídeo sobre isso. Você pode ver aqui no canal. Não se compare. Não tenha comparação besta com outras pessoas. A única comparação que você deve ter, como eu já falei anteriormente, é consigo mesmo. Tente se comparar como você era de um ano anterior para esse ano. Queira se comparar como você era mês passado. Queira se comparar como você é no dia de ontem. E queira sempre ser melhor do que você era no dia anterior. Isso basta. Não se compare com outras pessoas. Medo de parar e parecer fraco. Muitas pessoas têm medo de parar e parecer fraco. Mas se sua mente, se seu corpo está pedindo para você parar, pare, descanse, relaxe. Procure ajuda se for necessário, de um médico, de um psicólogo. Procure ajuda de Deus. Tente crescer mentalmente. Não tenha medo de parar e parecer fraco. Explicação que a gente tem sobre isso é: a vida não exige pressa. A vida não exige pressa. Exige constância. Resolver tudo de uma vez só aumenta o peso. Então não queira resolver tudo de uma vez só. Não queira resolver tudo de uma vez só. Isso só vai aumentar seu peso. A vida ela não exige pressa. Ela exige constância. Do que adianta você fazer tudo hoje e amanhã não fizer nada? Não seria melhor você fazer um pouco hoje e um pouco amanhã?
Não seria melhor você todo dia da semana fazer um pouquinho do que você pegar segunda-feira, tentar fazer tudo, se sobrecarregar, adoecer, tentando fazer tudo segunda-feira e terça já não fazer, quarta fazer de novo, quinta já não fazer? A vida, ela age em constância. Seja constante. Busque o que você queira e seja constante naquilo. Pois com a constância, além de você crescer profissionalmente, pessoalmente, assim que você desenvolver habilidades, mesmo que você não seja o melhor, e você não vai ser o melhor fazendo aquilo, com a constância você vai melhorar muito as suas atividades, vai melhorar muito o seu jeito, muito o seu pensar, e assim você sempre fica mais perto da excelência. A perfeição, ela não existe. Tire isso da sua cabeça. Nada é perfeito. O único que é perfeito é apenas Deus e Jesus. O único que são perfeitos. Você não é perfeito e não vai ser perfeito. Busque a excelência. Busque fazer o melhor que você possa fazer naquele momento. E assim suas atividades vão se desenvolver. E você vai conseguir crescer assim com uma constância. Não tudo só em um só dia. Tente a constância a todo momento. O que significa é que a gente tem em Mateus 6,34, basta a cada dia o seu mal. Um dia de cada vez é mais leve. Isso é o significado. Tente viver cada dia de um dia só. Deixe as preocupações de amanhã para amanhã. Busque resolver suas preocupações de hoje. As de amanhã você resolve amanhã. As de depois de amanhã você resolve depois de amanhã. Cada dia tem sua preocupação. Cada dia tem o seu mal, como a Bíblia já traz aqui. Basta a cada dia o seu mal. Significa que um dia de cada vez é mais leve. Viva cada dia de uma vez. Não se sobrecarregue. Não busque resolver tudo de uma só vez. Não tenha essa ansiedade de resolver tudo de uma vez só. Busque resolver cada dia no seu dia. E assim a gente chega, que a gente pode falar aqui um pouco mais, Deus não te pede força quando você está exausto. Alguns exemplos que a gente tem sobre isso é orar sem palavras, sentir fé fraca, achar que Deus espera mais de você. Não pense nisso. Deus não te pede força quando você está exausto. Deus te conhece. Deus sabe do seu íntimo. Deus sabe dos seus sentimentos, do seu interno. Ele sabe quando você está exausto. Às vezes, as dificuldades vêm na vida para fazer você crescer, para fazer você se desenvolver. Não é porque você está em dificuldade agora que sua vida acabou, que Deus quer que você morra, ou que você desista da sua vida. Não é isso. As dificuldades vêm na nossa vida para a gente se sobressair, para a gente saber se desenvolver e sair daquelas dificuldades. A felicidade e a infelicidade fazem parte do mesmo lugar. Basta você querer sair da infelicidade para ir para a felicidade. Apenas isso. A explicação simples que a gente tem sobre isso é: Deus não cobra desempenho, Ele oferece descanso. Busque Deus, busque o descanso de Deus, busque a palavra de Deus. Ele trará para você descanso. Ele não está em busca de você que você tenha desempenho extraordinário. Busque a palavra. Se você está cansado, busque descanso em Deus. Na Bíblia, a gente tem em Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado. Significa, primeiro vem os cuidados, depois a força. Primeiro ele cuida de você, para depois ele lhe dar força. Se você está sobrecarregado, cansado, busque Deus. Ele vai curar, ele vai te curar. Ele vai cuidar de você para depois te dar força. Você tem que ter força para sair disso. Busque força em Deus. Busque força em seus objetivos, que você vai conseguir. Com isso a gente chega em soltar o peso. Não é desistir, é se preservar. Muitas vezes você se sente sobrecarregado, se sente preso. Tudo bem sobre isso, solte o peso. Soltar não é desistir. Você pode soltar o peso agora para quando você estiver mais forte, continuar onde você parou, para assim se sobressair e vencer os seus objetivos, vencer as suas fraquezas, vencer os seus medos. Se você está sobrecarregado, solte, entregue a Deus. Ele vai agir, ele vai lhe dar força, ele vai lhe dar coragem, ele vai tirar o medo de você.
para assim você buscar seus objetivos e assim vencer os seus medos e os seus objetivos. Exemplos que a gente tem aqui é dizer não. Se você está sobrecarregado, se você está com sobrepeso, com tudo, alguém pedir algum favor, pedir algum conselho, alguma coisa, e você não tem a condição disso, tudo bem dizer não. Não queira fazer coisas que você não tem capacidade. Não queira fazer coisas que você está sobrecarregado, que você está com dificuldade até com você mesmo. E você não tem condição de ajudar outras pessoas. Não tem problema você dizer não. Diminua suas cobranças. Diminua se cobrar. Se cobre menos. E se você tem familiares, amigos que te cobram demais, muitas vezes é para o seu bem. Mas peça que diminua essas cobranças. Ou mesmo que você escute essas cobranças, não leve para sua mente. Não sobrecarregue sua mente sobre isso. Diminua suas cobranças. Muitas vezes, quando menos a gente se cobra, mais objetivo a gente alcança. Mais coisas a gente conquista. Às vezes a gente se cobra tanto, que bênçãos vêm pra gente, que coisas boas acontecem na nossa vida, mas a gente se cobra tanto que a gente não enxerga isso. A gente não enxerga, a gente sempre quer chegar àquele ponto, mas às vezes a gente chega num ponto muito bom e a gente não agradece, porque a gente só quer chegar aonde a gente tem aquela cobrança. Diminua a sua cobrança. Pare de tentar agradar todo mundo. Isso é uma das piores coisas. Não tente agradar todo mundo. Não tente sair de onde você é. Queira sempre ser você mesmo. Não queira vestir uma máscara. Não queira ser um ator. Não queira agir de acordo com as pessoas querem que você seja. Pare de tentar agradar todo mundo. Tente primeiro agradar você mesmo, agradar a Deus. E isso basta. Não queira agradar todo mundo. Queira fazer o que realmente você quer. Busque sempre o que realmente você quer e o que você acha melhor para a sua vida. Cada um tem sua vida e cada um busca o que é melhor para si mesmo. E outra coisa, aceitar limites. Aceite o seu limite. Se você está cansado, aceite. E tudo bem se você está cansado. Aceite esse seu limite. Explicação simples é: quem não solta peso, quebra. Quem se cuida, continua. Então, se você está sentindo peso, solte. Não se quebre com esse peso. Se cuide e continue. Na Bíblia, a gente tem uma passagem em Salmos 55, 22. Entregai o teu caminho ao Senhor. Significa entregar e confiar não é abandonar. Entregue. Entregue suas dificuldades a Deus. Entregue suas dores a Deus. Como diz, é oração. Ore, fale com Deus, mas entre em ação também, não fique parado. Faça que essas coisas que aconteçam. Ore para Deus e continue em ação, que coisas boas virão. E com isso, a gente chega em: você não precisa ser forte o tempo todo. Você não é forte, na verdade, o tempo todo. Em Mateus 11, 28, a gente tem: vinde a mim, todo que estáis cansados e sobrecarregados. Descanse, solte o peso. Você não está sozinho. Confie em Deus. Confie que Ele vai carregar o seu peso. Entregue o seu peso a Deus. Entregue suas dificuldades a Ele. E assim, entre em ação, para que as coisas boas possam vir à sua vida. Como eu falei anteriormente, busque sempre a palavra. Busque meditar na palavra. Busque ter um momento para você entender de você mesmo, entender a sua mente, entender o seu subconsciente. Busque esse desenvolvimento pessoal, que é sempre importante se entender. E se você precisa de algum tipo de ajuda médica, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, é sempre importante. E sempre se preocupe com você, não queira agradar todo mundo. O vídeo que a gente trouxe basicamente é sobre isso. Eu peço que se inscreva aqui nesse canal para que a gente possa trazer sempre conteúdo como esse, para que possa te auxiliar durante o dia e te ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia que passe. Curta esse vídeo aqui e mande ele para alguém que possa estar precisando desse tipo de mensagem. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais.